Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo. Vocês certamente devem estar em casa guardados e protegidos com relação ao coronavírus, devem manter o distanciamento social, já que ainda não temos uma vacina, né, e nem temos um medicamento que permita que a gente saia, né, com mais segurança com relação ao problema dessa doença muito perigosa e que afeta principalmente os mais velhos, né? Embora vocês são jovens e não vai os afetar diretamente, mas pode com certeza afetar aos seus entes queridos, os seus pais, seus avós principalmente, né? Então protejam-se para poder proteger também os seus entes queridos. Bem, a gente vai estudar o Iluminismo, tá? É um movimento importante de pensadores e filósofos, e esse movimento foi fundamental para várias mudanças que ocorreram ao longo dos séculos a partir dele, né? Ele inaugura uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de pensar, e é esse movimento que a gente vai falar um pouco deles nessa aula, né? Então, como a gente já falou, é um movimento de filósofos. Essa imagem mostra um grupo de filósofos reunidos e é isso que vai estar acontecendo, né? Esses filósofos vão se reunir para ter vários encontros, e nesses encontros eles vão repensar as questões relativas ao mundo, à sociedade, à economia e à cultura, tá? Então, o que foi o Iluminismo, né? O Iluminismo ele vai surgir num movimento que vai criar uma nova maneira de ver a pessoa em sociedade, né? Durante o Antigo Regime, que é o movimento que veio antes e que o Iluminismo veio criticar, esse movimento que veio antes, que era o Antigo Regime, não havia cidadãos. O que havia eram súditos, as pessoas estavam sujeitas aos reis, sujeito ao arbítrio desses reis, e eles não tinham muito como lutar contra esse arbítrio, né? Então, no Iluminismo, vai se começar a lutar contra esse poder absoluto dos reis, que limita o direito das outras pessoas e dos cidadãos comuns, que vai ser construído esse conceito de cidadão a partir do Iluminismo, tá? A ideia não é à toa que você só vai ter cidadãos em locais onde houverem repúblicas, né? As pessoas que vivem na república é um cidadão. E o que é um cidadão? É alguém que vai ter direitos, né? Uma coisa fundamental na questão do cidadão é isso aqui, ó. O indivíduo vai passar a ter direitos civis e sociais, tá? Então é isso, é mais importante. E também vai haver a construção da ideia de nação, que não havia até esse momento, né? Os países eram os reinos e tal, mas a ideia de nação e nacionalidade, ela vai estar sendo concluída nessa época. Inclusive vai ter 2 países que ainda não vão ter essa noção de nacionalidade totalmente completa, tá? Por exemplo, a Itália e a Alemanha, elas como entidades nacionais, elas ainda não existem até o século XIX. Então, o que vai acontecer? A sociedade até esse momento era vista de maneira que o homem deveria servir à sociedade. A partir do Iluminismo, vai ser visto meio um sentido um pouco inverso, né? Na verdade, vai ser visto que a sociedade deve servir ao homem. Isso vai acontecer por causa do surgimento de uma nova maneira de se ver as coisas, que vai basear o individualismo, né? A pessoa, o indivíduo como algo importante, ok? Então a gente tem que ter essas coisas bem em mente de como vai ser. Tá? Então, o que é o Iluminismo e quando ele vai surgir
o que é, onde e quando, né? É um movimento que se desenvolveu a partir da França, Inglaterra e Alemanha no século XVIII, tá? Mas a gente vai ver que é mais especificamente os principais filósofos iluministas, eles vão estar dentro do movimento francês, tá? Na França, tá? A Inglaterra vai ter alguma participação, alguns também na Alemanha, mas os principais nomes do iluminismo a gente vai ver que eles são nomes de origem francesa, tá? E quem eram os iluministas? Os filósofos iluministas eram intelectuais, em sua maioria de origem burguesa, tá? Você vai ter aí um ou outro nome que não era de origem burguesa, por exemplo, o Rousseau, né? Que ele era um cara muito mais de origem mais humilde, mas ele vai conseguir estudar e ser importante, mas é de origem mais humilde em relação aos outros iluministas. Inclusive a gente tem até um nobre, que a gente vai ver que é um cara de origem nobre. E o que eles criticavam? Principalmente o antigo regime, tá? Eles criticavam o antigo regime, que é justamente esse contexto em que os reis eram absolutistas, que controlavam o Estado inteiro, faziam as leis, legislavam, julgavam e governavam, estava todo o poder concentrado na mão deles, e o modelo econômico do absolutismo era o mercantilismo, e isso fazia parte da lógica do antigo regime, tá? Além disso, tem a questão do poder muito grande da Igreja Católica. Isso, então, é esse conjunto de fatores que caracterizam, dão as características do antigo regime. Então, se perguntar o que era o antigo regime, bem, você vai ter que dizer no poder da Igreja Católica e no modelo econômico baseado no mercantilismo, ok? Tá? Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, vocês dão uma pesquisada na internet, porque tem muita coisa falando tanto do absolutismo quanto do mercantilismo, explicando o que é, tá? A gente teve nossas aulas sobre isso, mas a gente não vai voltar nisso, senão a gente vai perder muito tempo e a gente vai tirar o foco disso. Se for necessário, a gente pode planejar uma nova aula sobre esses assuntos, tá? Mas por enquanto vamos seguir em frente, tá? E eles vão propor novas ideias, tá? Os filósofos iluministas vão propor uma nova maneira de lidar com essas questões, uma nova maneira de ver o governo, uma nova maneira de ver a economia, uma nova maneira de ver o indivíduo, a pessoa, tá? Novos ideais iluministas, valorização da razão como um instrumento de libertação do homem, tá? Que está submetido ao jogo dos dogmas, que estava submetido ao jogo dos dogmas religiosos e à tirania dos governos, tá? Então, é a primeira coisa, ele vai valorizar a razão. O que é isso? Não é a razão daquela a gente quer dizer que não, quem está com a razão sou eu. Não é isso. É outra questão. É a razão da ideia de uso de uma coisa que o ser humano tem. O ser humano, ele é racional, né? Então ele pensa, ele raciocina para encontrar soluções de problemas que ele venha a ter e que em tempos anteriores eram solucionados de outra maneira. Né, no passado, justamente por causa de presos esses dogmas religiosos, às vezes as pessoas não pensavam nos problemas de cunho racional para encontrar uma solução. Os problemas eram muito ligados ao mundo religioso. Então, poxa, se está tendo uma doença, talvez seja porque o diabo está nos jogando uma praga em nós, tá? E seria o contrário do pensamento racional, tá? O pensamento racional é aquele que o ser humano, ele reflete, ele tem um problema, por exemplo, tem uma doença. O que está provocando essa doença? É a falta de higiene, é a proliferação de um determinado inseto, né? Então o ser humano vai procurar, a partir do uso racional do seu pensamento, ele vai procurar soluções
não ligadas ao universo mítico, místico, nem religioso, tá? Justamente por causa dessa ideia de valorização do indivíduo. Na verdade, a gente já tem um pouco isso desde o Renascimento, com a valorização do humanismo, né? O ser humano no centro. Não sei se vocês lembram, lá no Renascimento tem um movimento chamado antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas. Então, isso ainda vai aumentar cada vez mais e vai chegar lá no século XVIII. Esse movimento iluminista vai estar ampliando essas questões, tá? E o que esses iluministas vão estarem principalmente vão dar defendendo, né? Eles vão defender a ideia de liberdade política, tá? Tolerância religiosa e igualdade jurídica. Então isso vai querer dizer o quê? Que ninguém tem mais direitos que o outro. Isso vai bater justamente de frente com uma questão importante, que é o privilégio, né? Que era algo comum na sociedade do Antigo Regime. Nós tínhamos duas classes que eram privilegiadas, que era o clero, né, que é os representantes da Igreja Católica, e a nobreza. Esses grupos eles têm direitos a mais, né? O que é um privilégio? Né? O privilégio é um direito que um grupo tem e que o outro não tem. Então esses grupos eles tinham privilégios e os iluministas vão combater esses privilégios, dizendo que não, olha só, a lei tem que ser igual para todos, tá? Direito à liberdade, isso vai gerar muita luta contra todo o sistema de escravismo que ainda existia no mundo, inclusive no Brasil, né? Vocês sabem que o sistema escravista no Brasil só acaba no final do século XIX, então a gente está no século XVIII. Então a ideia lá dos franceses lá de liberté, igualité, fraternité, que vai dar a tônica da Revolução Francesa, que é um dos movimentos influenciados pelas ideias iluministas, tá? São vários outros movimentos, mas a Revolução Francesa é a mais marcante, é o mais marcante movimento que tem em suas bases os princípios iluministas, tá? Por último, sobre essas novas ideias, a gente tem que entender que era a questão do direito à felicidade, tá? O que isso quer dizer? Se antes a sociedade deveria servir o Estado, agora não. O governante ele deve buscar um meio para garantir o bem daquela sociedade, né? Então os governantes eles devem organizar a sociedade de modo a garantir, tá, o bem-estar e a felicidade da população, que é uma novidade tremenda, né? Antes a população que servia ao Estado, a partir de agora vão se ter a noção de que o Estado deve servir à sociedade. O iluminismo, então, ele vai se tornar precursor de determinados ideários, tá, políticos, movimentos que vão ser gestados a partir dos seus princípios. O mais importante, mais conhecido e mais estudado é a Revolução Francesa, tá, de 1789. Tá? Nós estudaremos à frente isso. Um outro movimento importante é a independência dos Estados Unidos. A primeira república fundada na história, no modelo moderno de república, foi fundado pelos Estados Unidos e foi com certeza muito influenciado pelas ideias iluministas. E no Brasil nós tivemos um movimento importante também, embora fracassado, né, chamado de inconfidência. A própria ideia de inconfidência vem da ideia de algo que foi uma traição, né? Houve alguém que traiu, né? Por isso que não teve a confidência. As pessoas guardando confidência, quer dizer, guardar um segredo, mas teve alguém que quebrou esse segredo, então houve a inconfidência mineira. Isso que esses textos, essas leituras do movimento iluminista estavam espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, graças à invenção da imprensa lá ainda durante o Renascimento,
pelo Gutenberg, né? O Gutenberg vai lá e inventa os tipos móveis, a imprensa, e isso permite que livros sejam impressos, e isso permite que mais pessoas tenham acesso à cultura letrada, tá? E isso vai estar no Brasil, embora muitos textos proibidos pela Igreja Católica e pelos reis, os textos vão ser proibidos, mas isso não vai impedir que as pessoas tenham acesso a essa literatura por meio de contrabando, a burguesia brasileira e até mesmo alguns de origem nobre, né? Eles viajam para a Europa e lá eles têm contato com esses textos, eles compram, né? Porque eles têm condições, e trazem para o Brasil, e essas leituras vão ter os clubes onde as pessoas vão se encontrar e vão ler um para os outros esses textos, que vai influenciar todo esse movimento, tá? Essa imagem que está aparecendo aí, ela representa justamente a Revolução Francesa, né? Essa mulher aí, ela é a Marianne, ela vai estar aparecendo em vários movimentos revolucionários, na Revolução Francesa principalmente, ela aparece muito, ela está carregando a bandeira francesa, a bandeira tricolor, e o povo aí nesse combate, nessa luta para conquistar direitos, que a gente vai estudar mais à frente o que foi a Revolução Francesa, os seus prós e seus contras. Esse outro aí é uma pintura relativa à independência dos Estados Unidos, aquela famosa reunião onde encontravam Thomas Jefferson e aquelas pessoas que impuseram a derrota aos ingleses e cunharam a independência dos Estados Unidos, criando uma nova Constituição, uma nova maneira de governar, uma completa novidade no mundo até esse momento. E por último, né, a nossa Inconfidência Mineira, houve vários líderes, né, muita gente de origem, havia alguns padres, alguns títulos de nobreza. No entanto, a gente lembra dele pela figura do Tiradentes. E em qualquer desses movimentos, infelizmente, na maioria das vezes, quem paga o pato, quem sofre as consequências é o mais pobre, que no caso foi o Tiradentes, que tem esse nome porque, tanto que ele não era rico, que ele precisava ter um bico, né? Embora ele fosse militar. Na primeira imagem aí ele tá uma imagem do Tiradentes jovem, né? Ele como alferes do exército, ele era um militar, não era pobre, porque o pobre de verdade não tinha nem patente no exército, mas ele era dos participantes do movimento da Inconfidência Mineira, né, chamado de Inconfidência Mineira, que era o mais pobre deles, tá? Hoje a bandeira de Minas tem o símbolo da Inconfidência Mineira, né, que é esse Libertas quae era também, que traduzindo para o português, está em latim, traduzindo para o português é liberdade ainda que tardia. Todos nós sabemos que o Tiradentes ele foi punido severamente como exemplo para que ninguém mais quisesse se rebelar contra o poder da coroa portuguesa, tá? Então ele vai ser, como vocês podem ver aqui, né? Ele vai ser esquartejado, tá? Ele vai ser o corpo dele vai ser esquartejado, quer dizer, vai ser cortado em vários pedaços, e esses pedaços vão ser espalhados por várias regiões de Minas Gerais, tá? Pelas estradas, para poder servir de exemplo para que ninguém mais queira se rebelar contra a coroa portuguesa. A gente lembra muito do Tiradentes com essa imagem muito parecida com a de Jesus Cristo, né? Já é uma ideia de representação do Salvador, né? O Tiradentes como Salvador hoje é o patrono da República, né? Embora ele não quisesse fazer uma república do Brasil inteiro, mas apenas uma república em Minas Gerais. Quais foram as pré-condições para que acontecesse o Iluminismo, também chamado de século das luzes, né, do século XVIII? Bem, a primeira é a ascensão econômica da burguesia. Então a gente tem a burguesia que está cada vez mais empoderada, cada vez mais rica, cada vez com mais poder econômico e prestígio, mas esse poder econômico e esse prestígio não se reflete em poder econômico, né? Em poder econômico não, em poder político, tá? O econômico eles têm, mas não tem poder político condizente com o poder econômico que eles têm.
a revolução científica que vai pôr em xeque muito dos dogmas da igreja, né? O surgimento de novos conhecimentos, que vai permitir que a igreja tenha um pouco do monopólio que ela tinha do conhecimento quebrado. Isso também vem desde lá do Renascimento, né? O Galileu, por exemplo, né? A gente fala dele lá quando está estudando Renascimento, né? Vai provar que é a Terra que gira em torno do Sol, que era uma proposição do Nicolau Copérnico, né? Mas aí o Galileu vai lá estudar aquilo que o Copérnico tinha já estudado, propondo a teoria heliocêntrica, e o Galileu vai comprovar que essa teoria heliocêntrica estava certa, que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, como se acreditava durante toda a Idade Média. A gente tem o René francês, metafísicas e novos conhecimentos que ele vai propor. A frase clássica dele é penso, logo existo, né? Ele vai fazer uma reflexão sobre a existência humana, tá? E o Newton, né? Sir Isaac Newton, que vai ser o pai da física moderna, né? Aquela famosa experiência da maçã, né? Que ele está deitado e a maçã cai na cabeça dele e ele vai pensar na existência de uma força que atrai tudo para a Terra. Essa força é a gravidade, né? E por último, essa própria crise, tá? O último fator do surgimento do iluminismo, a crise do antigo regime, que a gente já está falando antes, que as monarquias vão estar falidas, eles vão ter, era um sistema perdulário, gastavam muito dinheiro, a maneira de conseguir recursos que o Estado absolutista tinha era sempre cobrando impostos cada vez maiores, e quem mais pagava esses impostos é a burguesia. Não é à toa que vai ser a burguesia que vai lutar para acabar com esse sistema de coisas, né? Não é à toa que a maioria dos filósofos iluministas saem dessa classe social que é a burguesia, né? Mais uma questão. A palavra iluminismo é a ideia de iluminar. Essa ideia de iluminar vem de combater a ignorância. Não é iluminar, acender uma luz, né? Mas é iluminar na ideia, na mente, né? Então combater a ignorância, as superstições, essas coisas que as pessoas acreditavam, né? Muita coisa de superstição. Por exemplo, na Idade Média, na França, se acreditava que o rei ele podia curar as pessoas de determinadas doenças. Então o rei tinha um poder enorme, né? O rei tinha essa ideia de que ele era divino. Então, a combater esse tipo de superstição, tá? E vai ser sempre a ideia de ser criado pela razão, por esse pensamento racional e não por qualquer coisa. Então, por que a burguesia vai bancar isso? Primeiro, porque ela pagava altos impostos, tá? Com esses altos impostos, ela sustentava a nobreza, que tinha um monte de cargo no governo e tinha um monte de privilégio, eram isentos de impostos, não pagavam. E o clero também, tá? Então, o clero e a nobreza eram essas classes privilegiadas que não contribuíam em nada com a sociedade, só recebiam dessa sociedade, né? E a burguesia que praticamente ficava com todo o peso do imposto. A burguesia e o povo, né? O povo trabalhando muito. Mas o clero e a nobreza, eles eram isentos de impostos. Isso gerava muito descontentamento na burguesia, que vai começar a surgir os críticos, né? Você vê que, embora o movimento iluminista seja do século XVIII, a gente já tem lá no século XVI pensadores refletindo sobre problemas de origem burguesa. O Thomas Hobbes é um deles, né? Ele vai discordar que o estado natural do homem é bom, ele vai dizer que o homem é mau por natureza. A gente vai ver que tem um filósofo iluminista que vai dizer o contrário. Mas o Thomas Hobbes ele vai dizer que o homem é mau, e aí há necessidade. O homem é o lobo do próprio homem, é uma fala dele, e que essa luta do homem contra o outro homem precisa que haja alguém, uma força que seja a que controle esse desejo do homem. Essa força é o Estado, é o governo. Esse governo vai assumir o controle
desse combate, mediando esse conflito entre os homens, que vão dar ao Estado parte do seu direito, a sua liberdade, para que possam viver em sociedade. Então, neste tempo de guerra, como é uma coisa que o Hobbes está dizendo, né? Como em qualquer guerra, não há indústria. Por quê? Porque não tem como ter, as pessoas estão preocupadas em guerrear, então não vai ter indústria de nenhum tipo, ninguém vai estar construindo nada, não vai ter empreitadas mercantis, não vai ter novas tecnologias, né? A vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, tá? Não havendo lei que limite o homem. Por isso que vai ser necessário a existência do Estado, para que esse Estado controle o que cada homem vai fazer com essa criação dessas leis, né? No caso lá, os homens viviam em guerra, como está aí na imagem, né? Viviam se matando. Então surge o Estado, que no caso do Hobbes, ele vai chamar o Estado Leviatã, né? Que é o Estado que domina tudo, tá? Ele vai dizer que vai haver um contrato, um acordo de vontade que se abrisse mão da competição, tá? Para que todo o gênero humano sobreviva. Então essa medida é contrária à natureza do próprio homem, que quer independência total, quer ter tudo. No entanto, vai ser necessário, tá, o exercício da força pelo Estado para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que normalmente elas não fariam. Nós, quando crianças, eu pelo menos quando criança, minha mãe me ensinou que o meu direito ia até quando começava o direito do outro. Então eu posso estar desejando, poxa, achar tão bonitinho, quando eu sou criança, né, achar tão bonitinho aqui a mim. Por que eu não posso? Porque existe uma lei, é o Estado que impõe essa lei. Eu não posso ir lá e tomar. Eu até posso, eu vou estar exercendo o arbítrio, mas eu vou estar ultrapassando o direito do outro de ter o próprio relógio. Eu vou estar cometendo um roubo, e é um crime, né? Então é nesse sentido. O Estado ele vai limitar a vontade, né, que muitas vezes é ruim, a vontade do homem de fazer o mal, e o Estado está ali para equilibrar isso, tá? Então assim, a liberdade dos súditos seria dada em face daquilo que não estivesse proibido pelo Estado, tá? Aquilo que o Estado proíbe não pode ser feito, mesmo que o cara queira, com a finalidade de sair desse estado de insegurança, de combate, de guerra o tempo todo. Essa é a imagem do livro do Thomas Hobbes, né? Se vocês repararem, na parte de baixo tem a cidade, né? Aqui abaixo, né, tem a cidade, e aqui o Leviatã, né, que seria o que está controlando tudo que acontece na cidade. Isso era necessário para que alcançassem a segurança. Um outro filósofo precursor do iluminismo é o John Locke, tá? O John Locke, então, ele está lá no século XVII, né? Ele vai até entrar no século XVIII, mas ele está lá no século. Ele começa a combater o absolutismo, tá? Ele vai dizer que o Estado tem uma função. E que função é essa? De zelar e defender os direitos naturais do cidadão, tá? Olha só, já mudou, não é mais súdito, é cidadão. Senão o povo pode destituí-lo. Olha que coisa, é uma novidade completa. Durante toda a Idade Média e durante boa parte da Idade Moderna, quando os reis tinham poder absoluto, o rei não tinha essa ideia de ser substituído de forma nenhuma. O rei só era substituído quando ele morria, né? E era passado para o seu filho, né? Que era a monarquia hereditária. Então, o que vai acontecer? O rei agora, o John Locke vai dizer que não, o rei ele pode ser substituído se ele não cumprir a função que é dele, que é zelar e defender pelos direitos do cidadão. Tá? E isso vai acontecer, ele vai ser um dos responsáveis por uma das revoluções que vai acontecer, que é a Revolução Inglesa. Ele vai ser o principal autor que vai ser responsável por fundamentar a Revolução Inglesa, que vai culminar com a cabeça de um rei cortado, né? Vão cortar a cabeça do rei da Inglaterra, e vão colocar ao final do processo, a Inglaterra vai deixar de ser uma monarquia absolutista, vai se tornar uma monarquia parlamentar, onde o parlamento, que vai estar repleto de burgueses, é que vai controlar o governo, tá? Um dos primeiros filósofos, aí não estamos mais falando de
precursores. Estamos falando de filósofos iluministas mesmo, tá? É o Montesquieu, Barão de Montesquieu, tá? Ele vai dizer que só o poder pode limitar o poder. Então é necessário que alguém com poder limite esse poder. Daí ele vai criar uma situação que ele vai dizer a divisão de poderes, tá? Então o Montesquieu vai ser o autor que vai defender a divisão de poderes em 3 poderes, tá? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Vai ser uma proposta dele. Por quê? Porque essa divisão dos 3 poderes e a autonomia que cada um deles vai ter vai garantir o cumprimento das leis vigentes e a liberdade dos cidadãos. Tá? Então ninguém mais vai estar preso ao arbítrio de um homem só, como era antes, né? Na monarquia. A palavra monarquia significa governo de um só, e então vai surgir a ideia de uma divisão de poderes e vai ser em 3 poderes, tá? Essa aí é a imagem do Barão de Montesquieu. Um outro filósofo iluminista é o Voltaire, tá? O Voltaire, ele vai ser o mais ácido dos filósofos iluministas. Ele vai ser aquele cara que vai mais bater mais duro, né, contra o movimento iluminista, contra o absolutismo, porque na ideia dele esse antigo regime, né, representado pelo poder do rei e pelo poder da Igreja Católica, precisa ser destruído. Tá? Então ele tem essa frase que é atribuída a ele, é uma frase famosa, né? Só haverá liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre, né? Então o Voltaire vai defender, ele vai ser um crítico da religião, né? Na época a religião principal era a Igreja Católica. Ele vai ser um crítico do clero, porque ele vai dizer que tem todas as coisas erradas, tudo que eles dizem sobre pecado eles praticam, né? Então, e também sobre a monarquia e a nobreza. O Voltaire vai ser um crítico muito duro dessa maneira de organizar a sociedade. O Voltaire também vai ser o cara que vai criar a liberdade de expressão, a ideia de que você tem que ter o direito de expressar a sua opinião, seja ela qual for. Hoje isso é muito atual, né? Está sendo discutido essa coisa das fake news, né? Poxa, será que é válido a pessoa pregar algo que ela sabe que é uma mentira? Eu particularmente sou contra as fake news. Eu acho que embora haja liberdade de expressão, não dá para concordar que pessoas defendam questões que a ciência já provou que são erradas, que são mentiras. Então não concordo com isso. Mas o Voltaire não. O Voltaire, ele dizia, inclusive tem essa fala importante dele, né? Posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de enunciá-las, de dizê-las, né? Então eu posso discordar de tudo que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer. Isso é liberdade de expressão. Por quê? Porque no antigo regime não se tinha, você não podia falar mal do rei. Até porque o rei tinha todo o poder. Se o rei conhecesse pessoas que estivessem falando mal dele, a pessoa poderia ser presa e condenada. Bem, pessoal, é isso. Outro filósofo importante é o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. Esse foi o cara mais radical do ponto de vista do iluminismo, porque ele, além dele vir da classe social mais baixa, tá? Ele não era membro da burguesia, ele é de uma pequena burguesia, ele vai vir com as ideias mais revolucionárias e de mais potencial de rebelião, porque ele vai trazer para a ideia de que o poder, ele na verdade, ele não é dado por Deus, mas é o povo que de certa forma autoriza, né? O poder viria do povo. Então o Rousseau, ele vai ser um cara muito radical, inclusive vai chegar a assustar os outros iluministas, né? Para o Rousseau, o homem, ele nasce bom. Só que ele vai dizer que a sociedade corrompe o homem. Então, para o Rousseau, contrário ao que o Thomas Hobbes dizia, né, como a gente já viu agora há pouco, o Thomas Hobbes, ele dizia que o homem era o lobo
do próprio homem. Já o Rousseau, ele vai defender a ideia de que o homem nasce assim, meio como o bom selvagem. Ele nasce bom, mas o convívio em sociedade o corrompe de tal maneira que ele vai ficar mal. Mas eu vou ser sincero com vocês, no meu ponto de vista, eu estou mais, neste ponto específico, estou muito mais propenso a acreditar e defender as opiniões iguais ao do Thomas Hobbes do que a do Rousseau, né? Eu não acho que o homem é bom por natureza, não. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que, infelizmente, o homem é mal por natureza, né? E, nesse sentido, o Rousseau, na minha opinião, ele estava enganado. Mas é um grande filósofo, um grande intelectual e vai trazer várias ideias importantes que vão culminar com... talvez seja o mais revolucionário dos filósofos. Ele vai defender a ideia da existência de um contrato social, né? Nesse contrato social, o que o Rousseau vai defender é que o povo é que tem a soberania das decisões. Essa soberania, ele vai outorgar, ele vai autorizar outro a governar em seu nome, mas para defender os seus interesses. Daí vem a ideia de voto, que era completamente diferente, né, do que vinha acontecendo. A monarquia, como a gente viu, ela era uma monarquia hereditária, o poder passava de pai para filho. A partir de agora, não. O poder, se a proposta do Rousseau passa a ser válida, quer dizer que então, a partir desse momento, o poder é dado pelo povo, a partir do voto. Então, os homens seriam livres e iguais, né? O Rousseau vai defender que o progresso, num sentido econômico, ele deteriora o homem. Porque, a partir do momento que o homem está preocupado em acumular riquezas, ele explora os outros. E isso vai chocar os outros iluministas. Por quê? Porque a maioria dos outros iluministas estava ligado aos interesses da burguesia, né? Ele vai dizer uma coisa, por exemplo, que a propriedade privada é uma das raízes das infelicidades humanas, né? Ele vai defender essa ideia, porque se um tem e o outro não tem, isso vai gerar infelicidade no que não tem. E ao mesmo tempo que gera infelicidade naquele que não tem, gera preocupação do que tem, porque ele pode perder aquilo que ele tem. Então ele vai estar sempre procurando manipular aquilo que ele tem de maneira a manter o que ele tem, e nesse sentido ele procurará mecanismos para impedir que os outros tenham, né? E ao contrário, os que não têm nada, os despossuídos, vão estar sempre procurando encontrar meios de conquistar e ter aquilo que consideram necessário para a sua sobrevivência, tá? Então isso aí já gera um conflito. Um outro momento importante do iluminismo é o surgimento da enciclopédia. Tá? A enciclopédia ela vai ser produzida por dois, na verdade idealizada, né, por dois filósofos iluministas, mas vai ter a contribuição de muitos outros, porque para escrever uma enciclopédia, uma obra monumental, normalmente tem muitos volumes, vários livros, né, para constituir essa enciclopédia. Por quê? Porque os enciclopedistas eles pretendiam a divulgação para uma grande variedade de pessoas todas as ideias e todos os conhecimentos que estavam disponíveis para ele naquele momento, né? Durante aquele momento. Era uma maneira de fazer o conhecimento chegar ao máximo de pessoas possíveis. Tá? Os filósofos que fizeram isso, os organizadores, foi o Denis Diderot, tá? E o Jean Leron d'Alembert, né? Jean d'Alembert, você vai ver muito aí falando de Diderot e d'Alembert. Por quê? Foram os idealizadores da enciclopédia, que vai ser esse movimento enciclopédico, né? Essa coisa do conhecimento mais amplo sobre várias questões diferentes, tá? Outros
filósofos iluministas participaram da elaboração dessa obra, né? Entre eles o Voltaire, o Montesquieu e o próprio Rousseau, né? E isso vai tornar a enciclopédia uma obra muito importante, né? Ela vai ser condenada pelo governo, tá? Pela igreja também, vai ser dito com ela é uma coisa subversiva. O que é isso? Ela vai estar... os textos da enciclopédia vão, no ponto de vista dos dominantes, incita aqueles povos que estão, as pessoas que estão dominadas a se rebelarem contra o sistema, se rebelarem contra essa opressão que estaria sendo tida por parte de um outro grupo, né? Então ela vai ficar circulando clandestinamente e vai ser uma grande influência na época, né? Então é importantíssima essa obra, né? A gente não vai ver em detalhes o que ela trabalhava, já que ela procurava tratar do conhecimento do mundo inteiro, tá? Do ponto de vista do iluminismo, basicamente é esse. Dentro da corrente do iluminismo vai surgir correntes econômicas, tá? Entre elas vai surgir a ideia de liberalismo, né? Da chamada escola clássica. Por quê? Porque se está propondo o fim do absolutismo, também vai ter que se criar uma proposta diferenciada para o modelo econômico existente até então. O modelo econômico era o mercantilismo, que defendia, entre outras coisas, tudo o que os burgueses não queriam. Então eles vão buscar caminhos que retirem o máximo possível o poder do Estado de interferir nas negociações econômicas, né? Um dos pensadores mais importantes do mundo econômico, o qual é falado dele até hoje, é o Adam Smith, né? Que ele vai fazer um estudo sobre como funciona o sistema capitalista, tá? Ele vai defender a ideia de que o capital é aliado ao trabalho na construção da riqueza das nações. Tá? A obra dele, inclusive, se tem esse nome, né? A Riqueza das Nações. E ele vai defender que esse capital é que gera riqueza, que é contrário a muita gente que dizia outras coisas, como a gente viu os fisiocratas, por exemplo, defendiam que a riqueza vinha da terra, né? Já o Adam Smith não, vai vir pela posse, propriedade de capital, ok? A gente vai ter as ideias gerais desse liberalismo, que é o quê? Defendiam a liberdade do mercado, a propriedade, o individualismo econômico, tá? Essas três coisas. Então, o que é liberdade de mercado? É poder pegar os seus produtos e poder vender e comprar, né? Vender e comprar de qualquer nação, sem intervenção do Estado, sem que ninguém se meta. Se eu sou um negociante, eu posso querer comprar de qualquer outro lugar e posso querer vender o meu produto para qualquer pessoa que esteja disposto a pagar. Nessa troca entre quem quer comprar e quem quer vender algo. E como que o governo se mete nisso? Por exemplo, cobrando impostos, né? Você quer vender um produto, mas o governo diz assim, você vai vender, mas eu vou te cobrar tanto de imposto. Isso faz o quê? Faz o preço encarecer, dificultando a venda. E os burgueses não querem muito saber disso, tá? E no liberalismo também vai se defender a ideia da existência de leis naturais, tá? Essas leis naturais que regulariam o funcionamento da economia, né? Como elas vão dizer a ideia das leis de mercado. Vocês vão ouvir isso provavelmente quando vocês ficarem um pouco mais velhos e passarem a ver noticiário, né? Quando fala-se do noticiário econômico, está sempre se dizendo os mercados estão extremamente otimistas, é quase uma entidade viva, né? Quando se fala do mercado, dá a impressão que é um ser vivo. O mercado está depressivo, as pessoas não estão vendendo e comprando, ou os mercados estão abalados. Eles falam como se fosse um órgão vivo porque acredita-se na existência dessas leis naturais que regulariam a necessidade de comprar e
do outro lado, quem deseja vender, tendo essas regras de mercado um peso importantíssimo na compra e venda entre as nações, né? E vai ter outros, além do Adam Smith, a gente vai ter o Thomas Malthus, tá? O Davi Ricardo, o Stuart Mill, tá? E aí, voltando ao Thomas Malthus, eu gostaria de falar dele um pouquinho. A maioria de vocês certamente conhece um personagem das histórias em quadrinhos muito interessante. Eu posso dizer que esse personagem das histórias em quadrinhos, ele é um neo-malthusiano, né? Um personagem importante das histórias em quadrinhos e acabou sendo um personagem importante no cinema, principalmente nas histórias da Marvel. Quem é esse personagem? É o Thanos, né? O Thanos, ele pode ser chamado de neo-malthusiano. Por quê? Porque o Malthus, diferente do Adam Smith, que está preocupado com o mercado, o Malthus estava preocupado com o crescimento populacional mais acelerado do que a produção de alimentos. A consequência disso é que levaria à fome, né? Então o Malthus vai dizer que enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, PA, uma matéria da matemática que vocês vão estudar em algum momento, enquanto que o crescimento da população crescia em geométrica, ela multiplicaria, né? É mais ou menos, a grosso modo, dizendo assim, a população cresce se multiplicando, enquanto a produção de alimentos cresceria somando. Então isso queria dizer o quê? Que teria muito mais gente, mais população do que comida. Isso geraria fome. É basicamente o que o Thanos, né, lá no filme lá dos Vingadores, está preocupado, né? Ele está preocupado que o universo não vai suportar o crescimento da quantidade de pessoas no universo, porque os recursos naturais seriam finitos, tá? Então a gente pode dizer que o Thanos era neo-malthusiano, tá? Mas isso é só uma curiosidade para vocês. Então aí nesse quadro, tá? Vocês têm aí, eu acho importante que vocês tenham, memorizem esses dados, tá? Porque eles elencam as principais ideias do iluminismo, que são as que são mais cobradas em provas, né? Se alguém quiser fazer uma prova, por exemplo, uma escola federal, vai ser cobrado esses pressupostos aí, tá? Então, as características dos filósofos, primeiro, eles são progressistas, acreditam no progresso, tá? Esse progresso, ele pode ter vários sentidos. Hoje em dia, o termo progressista pode ter um conceito totalmente diferente que não cabe a mim falar aqui com vocês agora, mas a ideia de progresso, que as coisas caminham para o melhor. Então, eles são progressistas nesse sentido, tá? Eles vão ser esclarecidos, é evidente, a gente está vendo que a ideia de iluminar, né, de esclarecer, de clarear. Então, eles vão trabalhar com essa ideia de que estão trabalhando para o crescimento do conhecimento, tá? Vocês vão ter também aí, né? Eles são deístas, tá? Quer dizer que eles acreditam em Deus, mas não da maneira como se defende, por exemplo, na Igreja Católica, tá? Durante a Revolução Francesa mesmo, vai ter um fenômeno bem interessante de um dos líderes da Revolução Francesa, que é o Maximilien de Robespierre. Ele vai fazer um culto ao Ser Supremo, né? Então eles têm, só que eles acreditam mais na natureza do homem, né? Que seria essa liberdade de expressão do próprio homem. Quem são então os que vocês devem memorizar principalmente? Primeiro, Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, crítica ao absolutismo, acredita na liberdade dos homens na medida em que todos nascem iguais, com liberdade, tá? Então ele vai defender que todo ser humano nasce igual e com liberdade. E ele defende a democracia, tá? A obra dele é o Contrato Social. O Voltaire, como eu disse, ele defende
a liberdade de expressão, né? O Voltaire ele vai dizer: posso não concordar com uma única palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Liberdade de expressão. Sua obra mais importante, mais conhecida e mais citada é As Cartas Inglesas. E o Montesquieu, que era um nobre, era um barão, né, o Barão de Montesquieu, ele vai defender a divisão de poderes, tá? Divisão de poderes, inclusive está na nossa Constituição, na Constituição do Brasil, tá? De 1988, tá lá, divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário, tá? Essa divisão é que vai limitar o poder dos governantes. Porque quem faz as leis, ele próprio não pode julgar, porque senão ele poderia fazer uma lei do interesse dele, mas como não é ele próprio que vai julgar, então há um equilíbrio de forças. O que faz as leis também não pode governar, porque ele pode fazer as leis no interesse de quem está governando. Então a ideia do Montesquieu é que essas três entidades de poderes fiquem equilibradas, tá? Haja um equilíbrio entre esses três poderes. Nenhum entra na esfera do outro poder, tá? E ele vai ter um conjunto mínimo de leis que vai ser chamado de Constituição. É a partir daí que a gente vai passar a ter as constituições, né? A obra mais importante dele é O Espírito das Leis, tá? Dentro do movimento do iluminismo, é importante saber que também houveram reis que concordaram com os iluministas. Embora a crítica dos iluministas era contra a monarquia absolutista, os reis procuraram se adequar aos novos ventos, às novas teorias, às novas ideias, justamente para não parecerem retrógrados, como a gente viu os reis pretendiam ser progressistas, defenderem a ideia do progresso, então eles não poderiam parecer pessoas atrasadas. Então vai surgir esse grupo de líderes, de reis, que vão adotar posturas iluministas, vão adotar princípios iluministas e eles vão ficar conhecidos como déspotas esclarecidos. Eles vão continuar tendo o poder total na mão, mas eles vão adotar princípios iluministas para direcionar os seus reinados de uma maneira a atender aos interesses que estavam envolvidos até aquele momento, entre eles os interesses da burguesia, ok? Esses soberanos ou ministros, muitos casos vão ser ministros, no caso de Portugal a gente vai ter o Marquês de Pombal, não vai ser exatamente o rei, o Marquês de Pombal, que governava o Brasil, né? O Brasil era governado por Portugal nessa época ainda, o Marquês de Pombal ele vai ser conhecido como um déspota esclarecido, ele vai tomar medidas liberalizantes, mas que atendem aos interesses de quem? De Portugal e não do Brasil. Então, para o Brasil foi muito ruim aliás, para o Brasil, entre aspas, a gente tem que falar que Brasil quando fala de Brasil, mas para a elite brasileira, porque as medidas tomadas pelo Marquês de Pombal, ela criaram empecilhos para os comerciantes do Brasil, para os negociantes do Brasil, tá? Então esses soberanos ou ministros tentaram pôr em prática as ideias iluministas visando modernizar os seus estados, tá? Por quê? Porque assim eles conseguiam diminuir as contestações que eles sofriam com relação ao seu próprio povo, né? Então eles conseguiam adotar essas ideias que estavam na moda, eles conseguiam atender a certos interesses, como eu disse, principalmente da burguesia, que estava interessado no fim das barreiras comerciais, tá? E no fim da censura aos livros, para eles poderem divulgar essas obras que eles estavam, tá? Vai sofrer uma oposição muito grande da nobreza e do clero. Por quê? Porque a nobreza via nisso uma brecha para o fim dos seus privilégios, né? A nobreza vai ficar com... E o clero também vai
muitas delas, principalmente o Voltaire, ele era extremamente anticlerical, era anti-igreja, né? Como a gente viu também antes. Ele vai dizer que só seriam felizes quando o último rei estivesse enforcado nas tripas do último padre. Então a igreja não pode concordar com isso, né? Então a igreja vai ser contra. Ela não vai ser contra porque ela tem um plano maquiavélico, não é isso. A igreja está contra porque os princípios iluministas batem de frente com os princípios da igreja, os princípios, vários dos princípios cristãos, né? Por exemplo, a própria ideia da existência de Deus, que vai ser questionada por alguns, né? E a burguesia vai apoiar em peso, porque para a burguesia a perda de poder por parte da nobreza e do clero quer dizer que o poder dela próprio vai aumentar. Um desses déspotas esclarecidos foi na Prússia, tá? Vocês, com cuidado para não confundir Prússia com Rússia, por isso que eu coloquei até um embaixo do outro, tá? Frederico II da Prússia. A Prússia é onde hoje é a Alemanha, principalmente, tá? Era menor, ela vai liderar um processo de unificação no século XIX que vai formar a Alemanha atual, tá? Mas era a Prússia, a Catarina II, que era a czarina da Rússia, tá? Carlos III da Espanha, os reis da Áustria, né? O José II e a Maria Teresa, né? Então são vários. Em Portugal, como eu já falei, o Marquês de Pombal, né? E é isso, gente. É o fim da nossa aula. Um abraço para todos e até a próxima.